Durante mais de 1000 anos, uma cidade resistiu a tudo que o mundo lhe atirou. Muralhas triplas, um estreito bem defendido, e a fama de ser inexpugnável. Constantinopla era o coração do Império Bizantino, o último fio direto do Império Romano. E então, numa manhã de 1453, as muralhas cederam e a cidade caiu. A pergunta é essa: e se Constantinopla nunca tivesse caído? Comecemos pelo que sabemos. Constantinopla foi fundada pelo imperador Constantino no século IV, como nova capital do Império Romano. Quando a metade ocidental do Império ruiu, no século V, a metade oriental sobreviveu, e continuou a chamar-se Romana durante mais 1000 anos. É a isso que os historiadores modernos chamam o Império Bizantino. Durante séculos, essa cidade foi a maior e mais rica da Europa cristã. Guardava conhecimento antigo, controlava rotas de comércio e servia de escudo, travando invasões vindas de leste antes que chegassem ao resto da Europa. Mas, ao chegar ao século XV, o império era uma sombra do que fora. Guerras, divisões internas e o saque brutal da própria cidade pelos cruzados em 1204 tinham-no deixado pequeno e pobre. No fim, Constantinopla era quase uma cidade-estado cercada por um poder muito maior, o dos otomanos. Em 1453, o sultão otomano Maomé II, com pouco mais de 20 anos, decidiu tomar a cidade de uma vez. Trouxe um exército enorme e, sobretudo, uma arma nova e decisiva, canhões gigantescos, capazes de derrubar muralhas que durante 1000 anos tinham resistido a tudo. Do lado de dentro, os defensores eram poucos, talvez alguns milhares, contra dezenas de milhares de atacantes. O imperador Constantino XI pediu ajuda ao Ocidente cristão, mas a ajuda foi mínima. A Europa estava dividida, e a velha rivalidade entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla pesava. O cerco durou cerca de 7 semanas. Os canhões abriram brechas nas muralhas. E, numa madrugada de maio, os otomanos lançaram o assalto final. A cidade caiu, o imperador morreu no combate, e 1000 anos de império chegaram ao fim. E aqui entra o cenário alternativo, porque a queda esteve mais perto do improvável do que se pensa. Os defensores, apesar de tão poucos, quase aguentaram. Se a ajuda do Ocidente tivesse chegado, se as muralhas tivessem resistido mais alguns dias, se a sorte tivesse virado num ou dois momentos, a história podia ter sido outra. Conta-se que uma pequena porta terá ficado aberta por descuido, permitindo a entrada dos atacantes num ponto crítico. Verdade ou não, mostra como o desfecho pendeu de pormenores. Imaginemos, então, que o assalto falha. Os otomanos, com perdas pesadas, recuam para se reorganizar. Constantinopla resiste mais uma vez, como já resistira a tantos cercos antes. O que teria acontecido a seguir? O primeiro efeito seria simbólico e enorme. Constantinopla era vista como a chave entre a Europa e a Ásia. A sua queda abalou a Europa cristã e deu aos otomanos um prestígio imenso, além de uma capital magnífica a partir da qual expandir. Se a cidade tivesse resistido, esse prestígio não teria chegado, pelo menos não naquele momento. A expansão otomana para a Europa, que nas décadas seguintes chegaria aos Balcãs e mais tarde às portas de Viena, poderia ter sido mais lenta ou seguido outro caminho. Mas é preciso ser honesto sobre os limites. O Império Bizantino já era demasiado fraco. Mesmo aguentando 1453, dificilmente sobreviveria muito tempo, cercado por um poder crescente. Resistir a um cerco não é o mesmo que recuperar um império. Provavelmente seria apenas um adiamento, não uma salvação. Há um efeito da queda que merece atenção especial: a fuga do conhecimento. Quando Constantinopla caiu, muitos eruditos bizantinos fugiram para o Ocidente, sobretudo para a Itália, levando consigo manuscritos gregos antigos e o saber para os ler. Esse fluxo de textos e de sábios costuma ser apontado como um dos combustíveis do Renascimento italiano. O Ocidente reencontrou obras clássicas e ganhou quem as soubesse interpretar. Aqui, o cenário alternativo tem uma ironia. Se Constantinopla não tivesse caído, talvez esse êxodo de sábios não acontecesse da mesma forma, e o Renascimento pudesse ter perdido um dos seus impulsos. É especulação, e o Renascimento tinha muitas outras causas.
mas mostra como até uma tragédia pode, sem intenção, alimentar algo novo noutro lugar. Pensemos também no comércio e na exploração. Com Constantinopla e depois toda a região sob controle otomano, as rotas terrestres que ligavam a Europa à Ásia ficaram mais caras e mais difíceis para os mercadores europeus. Muitos historiadores ligam isso ao impulso para encontrar novos caminhos para o Oriente por mar. Portugal a contornar a África, e mais tarde a viagem de Colombo para o Ocidente, nascem, em parte, dessa procura de alternativas às rotas controladas pelos otomanos. Num cenário onde Constantinopla resiste e o domínio otomano se expande mais devagar, esse incentivo para as grandes navegações poderia ter sido menor, ou mais tardio. Talvez a era dos descobrimentos tivesse começado de outra forma. De novo, é especulação, mas é uma das ligações mais discutidas entre a queda da cidade e a viragem para o oceano. Há ainda a dimensão religiosa e cultural. Constantinopla era o centro do cristianismo ortodoxo. A sua queda transferiu esse peso simbólico para outros lugares, sobretudo para Moscovo, que passou a apresentar-se como a terceira Roma, herdeira do legado bizantino. Se a cidade não tivesse caído, esse deslocamento talvez não acontecesse, ou fosse muito mais fraco. A ideia da Rússia como grande protetora da ortodoxia, que teve consequências políticas durante séculos, está ligada a este vazio deixado por Constantinopla. São fios tênues, e não convém puxá-los demais. Mas ajudam a perceber que a queda de uma única cidade não foi só uma batalha perdida. Foi um ponto onde várias linhas da história, religiosa, comercial, cultural, mudaram de direção ao mesmo tempo. Convém, no fim, olhar para o cenário com frieza. Por muito que resistisse em 1453, o Império Bizantino estava a morrer havia muito. Território minúsculo, cofres vazios, cercado por todos os lados. Uma vitória naquele cerco seria heróica, mas dificilmente mudaria o rumo profundo das coisas. Os otomanos eram um poder em ascensão, jovem e dinâmico. Bloqueados numa cidade, teriam contornado o obstáculo e voltado mais tarde, mais fortes. A história raramente se deixa parar por umas muralhas, por mais lendárias que sejam. Por isso, o mais provável não é uma Constantinopla salva para sempre, mas apenas um capítulo final adiado. O que torna 1453 tão marcante não é a batalha em si, mas o facto de ter fechado, de forma limpa e definitiva, uma linha que vinha diretamente da Roma Antiga, 1000 anos depois. A queda de Constantinopla costuma marcar, nos livros, o fim de uma era e o início de outra. É um daqueles raros momentos em que se sente a história virar uma página. Mas talvez a lição seja mais sutil. A cidade não caiu apenas por causa de um cerco. Caiu porque, durante séculos, se foi enfraquecendo enquanto o mundo à sua volta mudava. As muralhas resistiram até ao fim. Foi tudo o resto que já tinha ruído por dentro. Às vezes uma civilização não morre num dia. Só parece morrer, no dia em que finalmente admite o que já era verdade há muito tempo. Deixa nos comentários, achas que Constantinopla podia mesmo ter sobrevivido, ou a queda era só uma questão de tempo?